nossa primeira convidada do dia é a Andrea Mazarém, que traz a palestra Mulheres, Mercado de Trabalho e o papel do RH na geração de oportunidades. A Andrea tem uma trajetória admirável. É psicóloga, coach, embaixadora de diversidade, equidade e inclusão, com mais de 20 anos dedicados ao desenvolvimento de lideranças e times. Uma profissional que inspira, que carrega no coração o propósito de ajudar pessoas a descobrirem o melhor de si. Andrea, seja muito bem-vinda, o palco é todo seu. Olá, boa tarde. Olha, eu estou assim com grande entusiasmo de começar esse evento e falar desse papel que é essencial para nós, profissionais da área de gestão de pessoas. Quero falar sobre mulheres, o mercado de trabalho, né, para as mulheres e o papel tão importante no RH, gerando oportunidades. Então, já fui aqui apresentada, mas também gosto de reforçar hoje o meu papel como conselheira da Rede Cidadã, né? Neste momento, exercitando esse papel diferenciado e olhando para uma organização de uma visão sistêmica como conselheira, percebo, vejo a necessidade da diversidade, da inclusão, do pertencimento serem tratados como uma estratégia de negócio. Quanto é importante, né? E aí vem a inclusão para poder sustentar essa estratégia. O que já foi apresentada, gostaria de começar perguntando para vocês aqui uma pergunta, né? Para trazer um pouquinho de inquietação. O que a sua empresa perde quando não contrata e desenvolve mulheres em equidade ou igualdade de condições? O que a tua empresa perde? Vamos pensar nisso? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Ela deixa de ganhar. Eu trago então para vocês aqui, para a gente poder se colocar na mesma página. Então, hoje, né, a população brasileira é composta de 52%, né, de mulheres. Mas como eu gosto de reforçar, não somos todas iguais. Mulheridades, né? Mulheridades, ele nasceu para retratar a pluralidade de ser mulher. Então, nós somos mulheres, mas somos mulheres de culturas diferentes, né? De gerações diferentes, de crenças diferentes. Eu até coloco como exemplo, né? Uma mulher negra que nasceu no Rio Grande do Sul é diferente de uma mulher negra que nasceu na Bahia, por exemplo. Né? As nossas crenças, credos, toda a experiência vivida, né? E até a experiência regional nos coloca como diferentes. Então, entre as mulheres, nós somos todas diferentes. Por isso, o termo mulheridades, que eu adoro utilizar. E, além disso, tem aqui um termo também que você já deve ter ouvido, que é a interseccionalidade, né? É a mulher com outros marcadores. Então, nós temos aqui uma mulher branca, né? Mais uma mulher trans, uma mulher negra com deficiência, uma mulher negra da geração aqui, né, jovem, 21 anos, de classe social baixa, uma mulher indígena com mais de 50, classe social baixa, uma mulher branca, classe social alta, com mais de 50. Eu posso dizer para vocês que eu nasci com 3 marcadores, hoje eu tenho mais, mas eu nasci mulher, preta e pobre, e no Rio Grande do Sul. Tá? Eu tenho quase todos os marcadores, porque hoje eu tenho mais de 50. Tenho um irmão, né, que ele é especial, tá? Ele é autista, o meu irmão, e assim, um diagnóstico de autismo bem tardio, ele está com 41 anos, e eu sou mãe de uma mulher trans. Pense assim, né? Minha filha hoje está com 37 anos, fazem 7 anos, então, da transição.
da identificação dela como mulher trans. E posso dizer assim, que é um aprendizado muito grande. Eu pensei que eu já tivesse passado tudo na vida, mas ser mãe de uma mulher trans é muito desafiador. E quanto, né, mais marcadores nós temos, mais difíceis são as oportunidades de mercado, né? Mais desafiadores, né, para a gente poder entrar no mercado. Verdade, também é importante olhar. E aqui, né, fazendo aqui um recorte de mulheres no mercado de trabalho, 48,1% das mulheres com 14 anos ou mais estavam ocupadas aqui, né? É um recorde aí desde 2012 do IBGE, agora a gente falando de 2025. Então, 48,1% das 52% de mulheres estavam ocupadas. A taxa de desemprego feminina, 8,4%, né? Em comparação, ela supera os homens, que é 5,6% aí também em 2025. Mulheres ganham em média 20,9%, quase 21% menos que os homens no Brasil. 38% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, mas apenas, né, o cargo de liderança, mas quando a gente vai para o cargo de presidência, 17%. E aqui, entre as 250 maiores empresas do Brasil, 6% dessas empresas têm mulheres no cargo de CEO, né? Então, assim, ó, muito baixo, né? A gente fazendo um recorte de mulher no mercado de trabalho. Então, nós estamos no mercado, mas ainda não estamos nos espaços de decisões, né? Nós não estamos em lugares estratégicos na mesma proporção que os homens. Por que acontece isso, né? Eu escolhi aqui alguns desafios para trocar com vocês. E um deles são os viéses inconscientes. E na hora de a gente contratar, na hora de a gente desenvolver, na hora também de promover, os viéses inconscientes, eles são barreiras para que, principalmente mulheres, possam ocupar cargos de liderança e de alta liderança. Tá? Então, nós vamos ver os que mais aparecem, o viés de afinidade, né? Afinidade que as pessoas, né? A gente contrata, nós sentimos mais afinidade com pessoas parecidas conosco. Quando a gente vai falar de alta liderança, ainda é ocupada majoritariamente por homens. Quando nós vamos escolher alguém para esse cargo, dentro das empresas, o que é mais comum de acontecer? Pensar num homem para aquele cargo, pelos nossos viés de afinidade. Né? Tem o viés de maternidade, vocês não sabem o quanto eu faço mentoria de mulheres que estão voltando de licença maternidade, né? Com, assim, eu posso dizer assim, traumatizadas, né? Com muita dor, porque se a empresa não está preparada para que essas mulheres voltem, principalmente se há o viés de maternidade, é considerar que a mulher que está grávida ou a mulher que agora tem filhos, ela não vai ter o mesmo desempenho que ela tinha antes, talvez não possa ser promovida, porque acreditam que ela não vai dar conta, sem perguntar para a mulher quais são as possibilidades, quais são os recursos que ela tem, qual é a rede de apoio, para que ela possa, sim, ocupar, né, um cargo mais desafiador, certo? Tem o viés de desempenho. O viés de desempenho é acreditar que o homem branco hétero tem o desempenho melhor que qualquer grupo minoritário, né? Sendo de raça, de gênero, né? Pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com mais de 50. Então, né? Olha o viés de desempenho. Nós temos o outro viés de comportamento. Viés de comportamento é aquilo que é esperado pela mulher. Então, quando o homem é assertivo, ele tem uma fala um pouco mais direta, nossa, né? É, é assim que eu gostaria de ser, é uma liderança completamente assertiva. Quando a mulher tem
a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mulher é vista como agressiva por ser mulher. Então, todos nós temos vieses, eu e vocês. Mas eles, né, como aqui o nome diz, eles são completamente inconscientes. Então, isso já vem, por que que eles já vêm? São crenças, são estereótipos, são preconceitos, discriminações que nós temos, conforme os ambientes que nós vivemos, o que a gente escutou sobre a mulher, o que a gente escutou sobre pessoas negras, o que nós escutamos sobre asiáticos, né? Isso ficou internalizado, né? E o que o nosso cérebro vem? Ele categoriza, né? É muita informação. E ele vem, ele vai categorizando. Então, os vieses vêm e atravessam as nossas tomadas de decisões, as nossas escolhas. E aqui o viés de percepção. O viés de percepção é estereótipo. Isso aqui, esta é uma vaga só para homem. Esses dias eu escutei, tinha uma vaga na área comercial. Não, André, isso aqui tem que ser um homem, porque ela vai lidar com outros homens na área comercial, tem muita viagem, só que não é para mulher. Né? O que é para mulher? Né? A área da matemática, da tecnologia, hoje, né, a gente vê as áreas de TI entrando mais mulheres, mas ainda é muito, né? Tem alguns cargos que nós temos esse viés de percepção. E alguns papéis, né? Ah, isso aqui é um pouco mais delicado, então a gente precisa que uma mulher esteja nesse cargo. Aqui nós precisamos de força, então tem que ser um homem. Aí esses vieses nos atrapalham, né? É desafio mesmo para que, então, a mulher possa ingressar de verdade, né, com mais potência, eu posso dizer, no mercado de trabalho e principalmente na autoadministração. E outro desafio, né, universal é a jornada dupla de carga, dupla e carga mental da mulher, né? Porque as mulheres ainda realizam a maior parte do trabalho doméstico e do cuidado com a casa. Então, mais de 21 horas semanais, em média, dedicada a tarefas domésticas e cuidados com a família. E aí, qual é o impacto disso? Menor disponibilidade para horas extras e viagens. Eu posso dizer, né? Os homens, quando eles saem para um happy hour, vamos fazer um happy hour? Ou, né, eu quero uma mentoria. Eu sou um homem, eu quero uma mentoria. Eu convido, né, uma liderança, alguém que eu coloco, escolho como mentor. Quem sabe a gente vai tomar um chopp? A gente sabe que aquele chopp, aquele happy hour, vai ser uma mentoria, né? Já para as mulheres, a maior parte das mulheres, o que ela faz? Mulheres saem do trabalho, tem que buscar os filhos, ou tem que ir para casa para poder dar conta dos filhos, né? Para dar conta do tema, enfim, para organizar a casa. Isso já não é possível. Então, eu sempre até indico, né? Aproveitem lideranças, o tempo do cafezinho, os intervalos com as mulheres para desenvolverem as mulheres dentro da hora, né, do horário de trabalho dentro da organização. Então, aqui mais barreiras para ascensão, cargos de liderança, porque ela é vista, ela não vai conseguir dar conta, ela tem 2 filhos, tem 3 filhos, não vai dar conta, né? Maior sobrecarga física e mental. Eu posso dizer que essa carga mental, ela não é só de fazer, é de planejar, é de lembrar, é gerenciar todos os papéis que envolvem a mulher em tempo inteiro. Então a gente diz, não é só uma jornada dupla, né? É a primeira jornada, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, é uma jornada infinita. Também é desafiador. E aqui, um outro desafio é a subrepresentação em áreas estratégicas. Como eu disse para vocês, então, o que a gente tem aqui, né? 80% das mulheres estão em áreas de apoio e só 20% nas áreas estratégicas. Qual é o impacto disso? O que isso significa? Que as mulheres não estão presentes, né? Estando presentes só na área de apoio, estão menos visíveis, menos presentes nas áreas de tomada de decisão, que molda as estratégias e os resultados de negócio. Então, quando chega para o patamar
de sentar em cadeiras que precisam de um olhar mais estratégico, tem poucas mulheres. E o que que acontece, né? Sempre digo, a gente escuta e vê, né? O futuro é inovação. Se o futuro é inovação, quem é que está construindo esse futuro? Na perspectiva de quem? Das mesmas pessoas? Quem lidera equipes e toma decisões estratégicas? Se são as mesmas pessoas, se é o mesmo gênero, os mesmos viés consciente, vai ter muita pouca, muito pouco não, mas vai ser pouca inovação, né? Quem cria produtos e gera inovação são as mesmas pessoas, os mesmos vieses. Então, aqui até o último, quem contrata e desenvolve talentos, quem escolhe os talentos, são sempre as mesmas pessoas. Eu sempre reforço, né? Vocês que são da área de RH, deveria ter um comitê diverso para fazer recrutamento e seleção das pessoas, porque tem vieses diferentes. E aí, posso dizer, né, que o viés de afinidade, ele é muito forte na hora de selecionar, né? Porque a gente vai ficar mais tempo com aquelas pessoas que são que fizeram faculdade onde nós fizemos, que são da nossa terra, que praticam os mesmos esportes. Nós vamos criar segurança psicológica para essas pessoas, porque a gente tem uma afinidade. Para aquelas pessoas que não têm nada a ver conosco, a gente já não cria o mesmo espaço de segurança psicológica. Isso está fazendo sentido para vocês? Se inovação é o futuro, quem é que pensa que constrói esse futuro? São os mesmos? A gente olha para a autoadministração. Quando a gente olha para a autoadministração, lá tem um padrão, né? Quem são aquelas pessoas que estão lá? O gênero, né? Em termos aí de geração, em termos de raça, em termos de classe social, em termos de pessoas LGBTQIAP+, de pessoas com deficiência, a gente vai se perguntando se tem um padrão, né? E se eu olho para aquele padrão, né, e não vejo ninguém parecido comigo, eu acredito que eu vou conseguir chegar lá? Provavelmente não. E aqui, o papel, então, do RH. Qual é o papel que o RH faz que é essencial, importante, né? Aqui, o seu RH, ele contrata apenas para preencher cotas, preencher vagas, a gente tem que fechar aquela vaga, né? E é realmente é uma meta, realmente é uma pressão, tem que fechar a vaga, tem que fechar as vagas em aberto. Ou é para construir, tem esse olhar de construção para o futuro da empresa, né? O RH estratégico é forte nesse olhar. Quem é que vai construir o futuro da empresa? Então, recrutamentos mais inclusivos, né? Atração e seleção sem vieses, gente. Eu falo com muitas lideranças que participam do processo seletivo e né, os vieses atravessam. Tá? O nosso olhar é completamente enviesado. Nós temos que estar conscientes disso, convivendo com mais pessoas diversas, tendo consciência, sim, que nós temos viés inconscientes, e ter um olhar e uma tomada de decisão completamente inclusiva, garantindo a diversidade, né? Desenvolvimento e promoção aqui equitativa, oportunidade de crescimento, né, e oportunidade nos cargos de liderança para as mulheres, cultura e políticas de pertencimento, um ambiente seguro, gente, que eu mais vejo nas organizações, que quando uma mulher fala numa sala de reuniões, ela é cortada, ela é interrompida. Ah, às vezes, o que ela acabou de falar, um homem fala e os homens ficam na caixa dos homens. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo, isso é importante. E a gente olha, mas eu acabei de falar isso, né?
e não percebe. O que é importante aqui para os homens? Para um homem, quando dá uma orientada, eu digo até uma cutucada a um outro homem, ele é mais fácil de ser ouvido do que uma mulher. Se uma mulher diz, poxa, olha o que você fez, você interrompeu, agora não dá para fazer nada, não dá para falar nada, né? Mas quando um homem fala para um outro homem, ele é mais escutado. Olha só, você interrompeu, olha aquela piada, não, aqui dentro da nossa empresa, isso aqui, né, não combina mais com os nossos valores. Ah, então, poder orientar, estar atento a qualquer tipo de preconceito, de discriminação e de vieses inconscientes que aparecem, né? Então, uma cultura de pertencimento, que vozes são ouvidas, porque quando a gente sente pertencente, pertencendo, né, a uma organização, a gente se sente incluído, a nossa voz é ouvida, a nossa voz é ouvida para tomar decisão até dentro do nosso escopo, né? Pode ser escopo operacional, enfim, mas ela é ouvida e a nossa voz é considerada. O que a gente fala é considerado. Nós somos escutados. Então, somos verdadeiramente respeitados, incluídos e valorizados. E aqui, vou trazer algumas boas práticas. Pelo tempo que nós temos, eu escolhi duas, mas nós temos diversas empresas que têm boas práticas. Mas eu trago aqui a Votorantim Cimentos, né? Ela tem meta de inclusão de mulheres em áreas operacionais, já tem um programa forte e fortalecido, programa de capacitação e plano de carreira bastante estruturado. E qual é o impacto disso? Aumento da presença feminina em funções técnicas de liderança. Né? Então, tem uma estrutura para isso, tem um plano para isso. Né? A Natura ela já se destaca por vários projetos, até com pessoas com deficiência, mas eu trago aqui, né, 51,5% de mulheres em cargo de liderança sênior na América Latina em 2024, auditoria independente, então uma auditoria que não é da empresa, de fora, de equidade salarial. Olha só, o impacto é uma referência de diversidade, de inclusão e de atração de talentos. Aqui eu trago algumas mulheres para a gente se inspirar. Tá? Então, eu trago aqui um pouquinho, né, da história da doutora Jaqueline de Jesus, cientista em tecnologia, e a gente sabe aí o que foi, né, o destaque que a Jaqueline de Jesus teve aqui em trabalhar e ser responsável pela equipe aqui do genoma do coronavírus em 48 horas, em 2020. Então, ela fez um papel essencial, gente, né? Esse feito dela colocou o Brasil em destaque mundialmente na área de pesquisa e abriu caminhos para vacinas e estratégias de combate à pandemia. Outra coisa, a conquista prova que mulheres brasileiras são capazes de estar aí, né, na linha de frente da ciência, da pesquisa e da inovação. Aqui a gente tem a referência da Luísa Helena Trajano, né? Ela é uma referência também porque hoje ela está completamente envolvida em programas de liderança e de inclusão, né? Nas mulheres do Brasil, faz um trabalho, é uma referência e transformou uma loja familiar aqui na Magazine Luiza, e hoje a Magazine Luiza, né, se reestruturando aí com a tecnologia e continua uma potência de empresa. Aqui eu trouxe também, né, uma pessoa que eu não costumo muito ouvir, né, nas palestras, nos fóruns, no congresso, que é a Marinha da Penha, né, Fernandes, farmacêutica, que inspirou a lei aí, Maria da Penha. Olha só, uma lei de 2006, gente. Uma lei importantíssima para nós mulheres. Né? E olha o destaque, como a mulher faz a diferença. Então, se nós tivermos mais oportunidades, tá? O mundo, eu digo, o céu é sem limites. E aqui, então, assim, né? Para a gente poder, já aqui encerrando, encerrar o tempo.
Mulheres ampliam o resultado e a inovação. Nós já temos dados que mulheres aumentam a produtividade, mulheres sim aumentam, né, o percentual de resultado, mulheres sim aumentam. Tem uma outra perspectiva que vem contribuir para a inovação, com certeza. E agora, o RH é protagonista dessa transformação. O RH, sim, eu sei que tem que vir de cima. A diversidade, a equidade, a inclusão e o pertencimento tem que ser uma estratégia de negócio. Mas o RH tem um papel assim de sensibilizar, de influenciar, de transformar essa cultura, né, para que também as lideranças comprem essa ideia de que não é só fechar uma vaga por cotas, ou agora, como eu escuto, agora, quando eu pergunto, gente, quando a gente fala em diversidade e inclusão dentro dessa empresa, o que, que é a primeira coisa que pensa? Ah, tem que contratar mulher, tem que contratar pessoa com deficiência, né? Tem que contratar mulheres negras. Ah, tem que, é o tem que, né? Ainda não está o tem que, não está na cultura. Eu sei que para transformar essa cultura leva um tempo. E não é da noite para o dia. Começa aqui, na mente de cada um. E esse trabalho importantíssimo que o RH faz, trabalhos que os comitês de diversidade também fazem, mas não vão conseguir evoluir se o RH não estiver completamente alinhado, né, apoiando e caminhando junto, né, com os comitês de diversidade. Não, a transformação não existe, ou vai demorar muito tempo ainda, certo? Porque as empresas, se elas aceleram em termos de ações, aceleram mesmo, gente. A mudança cultural aí acontece 3 anos, 4. Se, né, olha, é um pouco, é média, vamos dizer assim, né? As nossas ações, elas são médias, elas acontecem, vão acontecendo, mas um tempo, né, mediano aí. Isso vai levar em torno de 6, 7 anos. E se elas fazem só eventualmente em datas, né, simbólicas, é 7, 10 anos para mudar uma cultura. Porque tem que mudar a nossa mente. E quando a gente muda a nossa mente, a gente começa a questionar: tem mulheres aqui nesse cargo? Não tem mulheres nessa área? Por que, que não tem diversos? Em todas as nossas, todos os papéis da nossa vida, a gente começa, em todos os ambientes da nossa vida, a gente começa a questionar. E cada pessoa aqui pode ser um agente de mudança. Você é um agente de mudança. Você pode transformar esta realidade. Começa com a consciência, gente, de cada um, e o desejo realmente de mudar e os desejos de transformar. Vamos juntos transformar nossa sociedade num ambiente mais inclusivo. Vamos juntos e juntas abrir espaço para que as mulheres possam entrar. E, gente, aqui não é homem versus mulheres, é a complementariedade desta inteligência de gêneros, porque mulheres são fortes, potentes em algumas competências, os homens são fortes e potentes em outras competências, às vezes os dois são fortes nas mesmas competências, e só esta conexão que é brilhante e traz força para a organização. Então, este aqui fica o convite para vocês, né? Vamos junto transformar essa realidade dentro da organização, consequentemente, dentro da nossa sociedade. Aqui, se tiverem perguntas, e eu agradeço o convite da Metadados aí, conecta, né, nesse momento, está conectando vários palestrantes para falar de temas importantíssimos. Eu fico à disposição de vocês.
Aqui, né, tá o QR Code do meu LinkedIn. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Andréa, muito obrigada. Sua fala foi inspiradora, foi cirúrgica e nos trouxe reflexões que, sem dúvida, ficarão com a gente. Obrigada.